Oi, pessoal, tudo bem? Voltando aqui para conversar mais um pouquinho com vocês. Trouxe aqui alguns temas para a gente poder conversar. Você que está vendo o vídeo, se você não me segue, vai lá, segue meu canal, dá um like, me ajuda para poder compartilhar com mais pessoas esse vídeo, esses assuntos, se você achar que é relevante. Então me ajuda aí a distribuir, tá bom? Eu queria compartilhar com vocês essa experiência de estar gravando vídeo, sabe? Às vezes, nem sempre a gente tá preparado ou até com vontade de estar fazendo esses vídeos, de estar gravando, de estar se expondo, né? Tem essa coisa de câmera, autoimagem. A gente fala algumas coisas que às vezes a gente acha que não era para falar, esse tipo de coisa. Mas, por outro lado, existe algo em mim que quer muito fazer isso. É uma coisa que a gente chama de desejo, pode ser assim. E às vezes, para a gente poder realizar um desejo, a gente tem que passar por coisas que nem sempre são agradáveis, né? Nem sempre essas coisas a gente está realmente a fim de fazer. Mas, para realizar esses desejos, a gente tem que criar coragem, ter disciplina e ir atrás. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, eu queria falar com vocês a respeito de um conceito que a gente chama de espiral, na verdade, né? Eu chamo de espiral da experiência. Muitas outras linhas também abordam esse assunto, cada uma ao seu modo, mas é mais ou menos a mesma coisa. O que seria isso? E tem a ver com a repetição também, que é um assunto que eu tenho falado bastante sobre isso, que é uma das bases da psicanálise, né? A repetição, a pulsão, essas coisas que a gente fica repetindo por alguma questão nossa, inconsciente, que ela precisa, é como se ela quisesse passar para a consciência, como se ela quisesse ser vista, ser ouvida. É algo em nós que está querendo falar alguma coisa. Então, esse conceito basicamente é o seguinte: a gente passa por um conhecimento, passa por uma experiência, e em determinados momentos da vida, a gente passa de novo por esse mesmo conhecimento, passa de novo por essa experiência da vida, só que cada vez de uma maneira um pouquinho diferente. A gente vai incluindo conhecimento, a gente vai somando experiências. Então, hoje, por exemplo, eu tô falando aqui esses assuntos com vocês. Mas daqui a algum tempo eu posso incluir algum assunto ou até chegar à conclusão de que alguma coisa que eu falei pode não estar tão de acordo assim. Então a gente tem a condição de modificar, de transformar o nosso pensamento, mas para isso a gente tem que estar atento às experiências que a gente tem, né? Tá observando, refletindo, pensando como é que isso impacta a gente. E claro, na análise pessoal, é bacana a gente trazer isso também. E é curioso porque na análise também acontece essa repetição. E eu tenho percebido que toda vez que eu volto num assunto, que eu repito, o que acontece? É também nessa situação de espiral. Eu volto no assunto, mas não é exatamente daquele jeito que eu falei anteriormente. É de uma maneira mais profunda, às vezes, por outro lado, de uma maneira mais superficial. Enfim, vai ter a ver com a maneira como eu estou me sentindo naquele momento. É mais para deixar claro, assim, que todos nós estamos sujeitos a esse tipo de experiência em espiral. Um bom exemplo disso é quando a gente vê um filme na infância. E aí depois a gente revê esse mesmo filme numa idade adulta. Então, as percepções que a gente tem do mesmo conteúdo podem ser completamente diferentes. E é até bacana a gente fazer essa experiência, né? Inclusive com relação aos livros. E eu tenho percebido
no estudo da psicanálise que alguns conteúdos que eu acessei lá no início do estudo, há um ano atrás, eu tinha uma compreensão desse assunto. E aí depois, quando eu voltei nele para estudar mais uma vez, eu percebi que a minha compreensão ampliou muito mais. Então eu consegui extrair daquele livro ou até de uma aula gravada que eu já tinha assistido, e aí eu assisto de uma nova vez, e aí eu percebo que eu tenho uma compreensão maior do assunto. Então é sobre isso, sabe, que eu queria falar. É sobre essas voltas que a gente dá na vida e que a gente vai somando e às vezes nem somar. Às vezes a gente vai se libertando de algumas coisas. Isso é importante também. Nem sempre é incluir. Às vezes é excluir algumas coisas também, referente ao mesmo assunto. Então, é mais ou menos por aí. Uma outra questão que eu acho importante da gente conversar, que tem mais ou menos a ver com isso também, é sobre ser sincero. O que é ser sincero? O que é falar a verdade? Isso tem a ver com uma experiência que eu tive há pouco tempo atrás, que me colocou para pensar sobre esse assunto. Por quê? Eu tenho percebido, porque eu me coloquei, para pensar sobre esse assunto, até pela necessidade da experiência, que nem sempre a gente consegue ser sincero. Por quê? Porque às vezes a gente tem alguma inibição, porque às vezes com relação à pessoa com quem a gente está conversando, temos alguns medos, medo de não ser mais amado por essa pessoa, medo de perder o reconhecimento que a gente tem por ela. Então, às vezes, a gente se sente inibido de falar o que a gente realmente pensa. E ser simplesmente sincero nem sempre é simples assim. Então, eu percebo que na análise a gente vai percebendo essas dificuldades que a gente tem e às vezes a gente percebe também que nem sempre é possível a gente falar totalmente a verdade, porque a gente nem tem acesso a toda a nossa verdade interior. A gente tem algumas experiências em que o nosso inconsciente ele se mostra. Muitas vezes na análise é possível que o nosso analista retorne aquilo que ele tem percebido do nosso inconsciente e nos proporcione a oportunidade de nos ouvir, porque muitas vezes, isso para quem faz análise é uma coisa muito interessante, porque a gente sai falando e até gravando esse vídeo. Depois eu vou assistir e vejo que eu falei coisas que eu nem percebi que eu havia falado. Às vezes a gente quer falar uma coisa e acaba dizendo outra. E a gente não percebe, a gente realmente não percebe e propositalmente a gente não percebe. Porque às vezes essas questões que a gente não tem acesso, elas estão relacionadas com alguma coisa que pode nos trazer alguma dor, algum sofrimento, traz alguma lembrança que é desagradável, ou existe ali alguma inibição, algum medo de que entrar em contato com aquele conteúdo, entrar em contato com aquela questão que a gente pode chamar de verdade, pode nos causar algum transtorno, alguma insatisfação. Então, a gente evita. Por isso que é complexo e difícil da gente falar: simplesmente fale a verdade. Por que você simplesmente não falou aquilo? Ou porque você não simplesmente disse que não queria? Porque não é tão simples assim. Então, como a gente tem uma dificuldade de perceber aquilo que é verdade em nós, mais difícil ainda é a gente conseguir passar essa verdade para um outro. Por outro lado, e ao inverso, o que a gente pode perceber? Que os outros também podem ter essa dificuldade. Eu não tô falando daquela mentira descarada, de que uma pessoa mal intencionada vai querer realmente mentir. Eu tô falando de uma coisa sutil, de que às vezes a gente tem uma vontade de dizer alguma coisa, mas a gente não consegue. E aí, percebendo isso em mim, eu consigo perceber
também no outro essa dificuldade, que essa dificuldade também existe. Então, às vezes, a gente é muito taxativo com as outras pessoas. Ah, por que você não foi sincero? Ou, por que você não falou desse jeito e não daquele? Porque realmente é algo difícil. Então, um conceito bacana que a gente pode se relacionar com esse que eu estou falando agora é o que a gente chama de alteridade. O que seria isso? É uma diferença que a gente encontra no outro. Porque geralmente a gente procura evitar o que é diferente. A gente se atrai por aquilo que é igual a gente, até por uma questão narcísica, que está muito na moda agora chamar as pessoas de narcisistas, né? E eu sinto em dizer a vocês que todos nós somos narcisistas, então é natural e saudável ser narcisista até um certo ponto. Então a gente se identifica com essas pessoas, se identifica com o que existe de igual nelas e a gente procura rechaçar ou excluir, tentar evitar aquilo que é diferente. Exatamente por não ter condições de lidar com essa diferença. Então, na análise, a gente percebe que, da mesma maneira que eu observo que existe um outro em mim, um outro que nem sempre concorda comigo e que muitas vezes é diferente da imagem que eu tenho de mim, que é uma coisa que a gente percebe na análise, nós temos uma autoimagem e aí quando a gente vai experienciar as coisas que a gente diz na análise e que o nosso analista transforma isso, retorna isso pra gente, a gente fica horrorizado. Tem coisa que a gente fala, nossa, eu sou assim, eu penso desse jeito, mas eu falei essa palavra, é assim mesmo que eu penso? Então, se a gente não tem acesso a tudo o que existe dentro de nós, o que dirá de um outro? Então, cabe, eu acho que nesse sentido, a gente ser um pouco menos taxativo, um pouco menos impositor e ter um pouco mais de paciência com as pessoas. E até com a gente mesmo, porque às vezes a gente impõe pra gente algumas obrigações que nem sempre a gente está em condição de executar, em condição de realizar aquilo. Então é bacana a gente sempre observar nas minúcias, né? O que está acontecendo ali, qual que é a nossa condição naquele momento. E aí, voltando ao assunto que eu falei inicialmente, é voltar naquela questão, às vezes com outro ponto de vista, com uma experiência um pouco melhor, já ter vivido aquilo algumas vezes. Então a gente consegue ter outras percepções da mesma coisa. Tendo esse tipo de experiência e olhando para nós mesmos com essa perspectiva, a gente consegue ter melhores condições de investir em relacionamentos melhores, né? E é uma coisa em que a eficácia da psicanálise se baseia bastante. Eu, inclusive, tem lá no meu perfil, no Instagram, alguns artigos que mostram a eficácia da psicanálise e um desses aspectos é que a gente melhora nos relacionamentos. Então, a gente consegue, depois de um determinado ponto ali da análise, conseguir uma autenticidade maior, isto é, conseguir ser mais sincero com as pessoas, porque a gente entende onde que esbarram esses medos, essas inibições que a gente tem, né? Ou às vezes, inclusive, a gente chega à conclusão que nem sempre a gente quer realmente falar tudo o que a gente está sentindo. Às vezes a gente quer guardar e nem sempre somos obrigados a nos expor. Então a gente entende onde estão os nossos limites, até onde a gente pode ir, e isso geralmente melhora os relacionamentos. Algumas vezes a gente termina alguns relacionamentos, né? Exatamente por perceber onde que estão os nossos limites. E aí você percebe que também existem limites na outra pessoa e que forçar um relacionamento nem sempre é o mais saudável. Então, às vezes, chegar à conclusão de que não vai dar é bom para as duas pessoas.
Pelo menos a gente não entra tanto em conflito, não sofre tanto, enfim. É sempre caso a caso e sempre observando os momentos que a gente tem na vida. Porque uma coisa engraçada, até que um dos meus professores falam, que a gente sempre tem que observar o caso a caso. Mas às vezes o mesmo caso, em várias sessões diferentes, também tem as suas diferenças, também tem as suas nuances. Então, às vezes uma pessoa que hoje tem um ponto de vista, daqui 2 semanas pode mudar esse ponto de vista também. Então a gente precisa estar sempre observando que a vida ela é mutante e que isso é saudável, é assim mesmo. Então a gente tem que saber lidar e observar as pessoas para que a gente não entre tanto em conflito, né? Era mais ou menos sobre isso que eu queria falar com vocês. E você? O que você acha? Você acha que a gente deve ser sincero o tempo todo? Ou você acha que a gente deve guardar alguma coisa? Comenta aqui embaixo, deixa eu saber a sua opinião. O que você acha?